Segundo estudo da Unicef, o Brasil reduziu o número de crianças e jovens entre 0 e 17 anos vivendo abaixo da linha da pobreza. Em 2017, pouco mais de 25% dos menores de idade estavam nessa situação. Em 2023, esse número caiu para pouco mais de 19%, de 25% para 19%, portanto. É um bom resultado, mas mais da metade das crianças e adolescentes brasileiras vivem com alguma privação, seja de acesso à renda, à educação, à informação, à água, saneamento, moradia, proteção contra trabalho infantil e segurança militar alimentar em 21 estados do país. Para falarmos um pouquinho mais sobre isso, a gente vai conversar agora com o Luciano Gomes dos Santos, que é professor de Ciências Sociais. Professor, boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, Rafael. Boa tarde também a todos os telespectadores aí da Jovem Pan News, para refletirmos aqui um pouco sobre essa temática desse relatório agora divulgado no dia 16, trazendo essas informações desse período 2017 a 2023. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do quanto nós evoluímos nesse período, onde exatamente evoluímos e o que é que pode ser feito para preservar ainda esse contingente enorme de crianças e adolescentes que estão submetidas a alguma precariedade em algum segmento da vida ainda, professor. Rafael, é importante essa questão a partir do relatório, a Unicef, dessa análise de 2017 a 2023, entre essas dimensões, porque pobreza multidimensional, ela não se refere somente à pobreza no sentido aqui econômico e da renda. Então, nós tivemos um maior crescimento em todas essas dimensões, você também citou, da renda familiar, do nível de educação, da informação, da água, do saneamento aí básico, da moradia, da proteção ao trabalho infantil, dos adolescentes, e essa é a questão da insegurança alimentar. O que nós tivemos mais aumento e reconhecimento nesse nível foi com relação à renda familiar. E esse aumento ele veio justamente pelo programa Bolsa Família, que ele está aí completando 21 anos, e tivemos também no período da pandemia o auxílio emergencial, e depois volta 2022, 2023, continuamos com esse programa, que hoje nós temos uma média aqui no Brasil de quase 21 milhões de famílias, que seria isso aí, mais de 50 milhões de brasileiros, que dependem do Bolsa Família. Então isso é um elemento, um olhar, ao mesmo tempo positivo, mas ao mesmo tempo um olhar crítico também, que nós temos que avançar não somente aqui no critério da renda familiar, mas precisamos também avançar em todos esses outros elementos, das nossas crianças e adolescentes, que hoje, numa somatória de 0 a 17 anos, seriam basicamente 29 milhões de crianças e adolescentes que vivem ainda nessa pobreza multidimensional. E o que chama mais atenção, os pontos mais críticos, vem pela questão das desigualdades, seja aí entre as crianças e adolescentes brancos e pretos, a questão das diferenças geográficas, as áreas rurais, e nós temos a questão do saneamento básico, a zona rural, por exemplo, das crianças e adolescentes, 92% de crianças e adolescentes sem esse acesso ao saneamento básico. Então, esse relatório, ele vem como um olhar crítico para que a política pública brasileira ela continue com essas ações, mas não basta só a transferência de renda, ela é fundamental, mas nós precisamos de efetivar tanto aí as leis, o Estatuto da Criança e Adolescente, voltar essa criança à escola, um dos elementos também que chama atenção, nós temos ainda 1,7 milhões entre crianças e adolescentes vivendo nesse trabalho infantil. E é um trabalho infantil que, às vezes, fica assim, difícil para fiscalização. É aquele trabalho doméstico, então não há uma fiscalização ali dentro de casa para complementar essa renda familiar, ou ali do trabalho informal junto à família, para dar essa renda. Mas a criança, o adolescente, não é a responsabilidade dele de assumir essa carga responsável econômica. Então, por isso, nós precisamos de criar políticas públicas que vai além dessa renda de transferência e dar essa formação e proteger para que a criança ou adolescente tenha o seu desenvolvimento.
E aí eu só peço licença aqui para reforçar que diante dessa pobreza multidimensional, né, ela afeta, né, o desenvolvimento físico, psíquico e emocional aí da criança, portanto também dos adolescentes. Segré? Professor Luciano, obrigado pelo seu tempo. A pergunta seria a seguinte: quando o senhor menciona essa ajuda social, nós vemos que mesmo com 21 anos a quantidade de pessoas beneficiárias só aumenta. De fato, inclusive, nos últimos 2 meses, 80 mil famílias ingressaram à Bolsa Família, sendo que o desemprego está no mínimo dos últimos muitos anos. É uma incongruência nessa fala. Mas nós temos pessoas que há 15 anos recebem um benefício social. E quando a gente trata da pobreza infantil, me parece que uma política de Estado deveria ser dar uma ferramenta proteínica para os bebês e crianças de 0 a 4 anos, para que eles tenham um desenvolvimento cognitivo que permita, o dia de amanhã, não depender da ajuda do Estado. Qual seria uma política sugerida pelo senhor para que daqui a 20 anos nós estejamos tratando de outros assuntos e não do mesmo assunto que 21 anos atrás provocou, por exemplo, essa conversa agora? Segré, boa tarde, muito obrigado aí, né, por essa questão fundamental. Se nós voltarmos à questão histórica do Bolsa Família, nós começamos com uma média de 6,5 milhões de famílias e, de fato, hoje nós estamos aí nesse caminho de 21 milhões de famílias. Ou seja, se era um programa social, nós temos que ter um decréscimo, né, nessa taxa. Então, de fato, né, eu volto aqui, vou apresentar também aqui algumas sugestões. Não basta só a transferência de renda, né? Houve aí uma fiscalização, houve aí uma renovação em todo esse cadastro, então houve uma diminuição em mais de 3 milhões de famílias, ou que alcançou aquele teto, né, que não precisaria mais, né, hoje é R$218, né, o mínimo, né, por pessoas dentro da família para que você possa receber esse benefício, e cadastros ali inadequados, né, porque há esse outro lado também de uma forma de manipular para receber esse benefício. Então não basta só essa transferência de renda, que ela é fundamental, ela é necessária, né, você traz aí a questão também das crianças, dos bebês, de receber, né, esse alimento, que nós temos desenvolvimento aí do nosso cérebro cognitivo de 0 a 2 anos, é 80%, então por isso precisa de uma alimentação aí eficaz, né, para que não tenha um déficit depois cognitivo no seu desenvolvimento aí, humano. Mas nós precisamos, então, criar essas possibilidades aí para depois os jovens, os adultos, nessa qualificação da mão de obra, né, incentivar, portanto, aí, né, essa volta ao estudo, a formação profissionalizante. Então, são meios que você não vai manter um assistencialismo, mas nós temos que dar esses meios, essas ferramentas à nossa população, porque essa é uma questão histórica, né? Uma dívida histórica, né, de falta de políticas também, né, que foi assim virando como se diz, uma roda, e chegamos, né, nesse impacto social, né, de gastar, e hoje está previsto aí quase, ou mais um pouco, aí de 170 bilhões, né, destinados ao Bolsa Família para o ano de 2025. Então nós precisamos de criar, então, espaços dessa formação profissionalizante e além, né, de incentivo aí do empreendedorismo, mas criar principalmente as fontes de trabalho, né, que garanta essa inserção e tenha uma renda para que você possa, né, viver e continuar desenvolvendo e não depender mais aí 100% ou quase 100% do Estado. Bom, quero agradecer ao professor Luciano Gomes dos Santos pela ajuda. Professor, muito obrigado pela entrevista e bom final de semana para o senhor. Muito obrigado, Fábio, a você, Gustavo Sacré, e a todos aí que acompanham aqui a Jovem Pan News.